Aula 1. Muito bem. O nosso primeiro passo é a montagem de um conselho de administração da empresa, composto pelos sócios, tá certo? Então, é importante a gente formar esse conselho, que vai se reunir uma vez por mês, geralmente no começo do mês, para receber as informações, avaliar o que foi feito e acertar, aferir as estratégias para as próximas semanas. Tá? Além do conselho, então nós vamos começar o nosso plano emergencial para sair da crise. Para isso, vamos montar um comitê de gestor da crise, composto por esses sócios, né? Não precisa ser necessariamente todos, mas também por pessoas chaves que fazem parte da empresa para ajudar nesse trabalho. É sempre importante lembrar que no conselho de administração você pode convidar uma pessoa de fora, que não seja sócio, para poder contribuir, para poder colaborar. Então, veja, montamos o conselho, tá? Montamos o comitê gestor da crise. Então, vamos começar, então, para valer o nosso plano emergencial para justamente sair desse período de dificuldade. Bom, a primeira decisão que nós vamos tomar é a seguinte: precisamos definir um nível de faturamento ideal, possível, plausível para os próximos 3 meses. Então, é o nosso ponto de partida, né? Esse faturamento previsto para os próximos 3 meses. Vai ser a nossa meta que nós vamos seguir. Em função desse faturamento, desse nível de faturamento possível, muitas vezes é mais baixo do seu atual ou dentro do possível, nós vamos ter que adequar a nossa estrutura administrativa, adequar a necessidade de capital de giro, calcular o ponto de equilíbrio nesse faturamento, para você ter, pelo menos saber o patamar que vai dar o lucro igual a zero. Então, o ponto inicial é justamente esse, a gente montar essa meta para os próximos 3 meses, tá? E adequar a estrutura administrativa para essa meta, tá certo? Envolvendo o capital de giro, envolvendo tudo. Agora, no primeiro momento, a gente sugere que você não dispense ninguém, tá? A gente sugere que você mantenha a sua equipe, vamos dar 3 meses para pelo menos conseguir atingir esse equilíbrio. Se no final de 3 meses a gente não conseguir atingir esse equilíbrio, aí sim nós vamos ter que pensar de uma maneira mais rápida para ajustar a estrutura administrativa, né, reduzindo gastos com a produção, com a folha de pagamento, com comissões, com bônus, com prolabore, se for o caso, com todos os itens. Tá certo? Então, nesse sentido, é importante, né, a gente dar um prazo para conseguir esse equilíbrio. Então, a gente propõe que você faça uma reunião com a sua equipe, informe essa meta para os 3 próximos meses, tá? E a partir daí, ouça sugestões para reduzir custos, você vender mais, se puder implementar, já comece implementando essas ações estratégicas da sugestão dos seus colaboradores, dos seus funcionários, para a gente conseguir sair da crise. Então, se não conseguirmos sair da crise em 3 meses, se não conseguirmos atingir pelo menos o equilíbrio, aí sim nós vamos ter que reestruturar, tá, a equipe, reestruturar a estrutura administrativa, né? Tem situações que você talvez tenha que dispensar algumas pessoas de maneira emergencial, no primeiro momento. Aí não tem como evitar, né? Mas a gente sugere que você não faça, até para não gastar dinheiro nisso, tá? Temos que gastar dinheiro em outras coisas, em outras finalidades. Muito bem. Então, como comitê gestor da crise, né, vamos começar a montar um sistema de informações gerenciais para a gente conseguir ter uma série de dados para poder tomar as decisões. Então, esse sistema de informação gerencial é baseado em relatórios, tá certo? Então, vamos elaborar 11 relatórios que para nós são muito importantes. O fluxo de caixa, o ciclo operacional e financeiro, custos e despesas fixas, o simulador de resultado, ponto de equilíbrio, controle de endividamento, necessidade de capital de giro, mapa de mercado, banco de dados, conjunto de indicadores e ações estratégicas. Muito bem, todos esses relatórios, a gente acredita que de uma forma ou de outra você já os tenha, tá? Vamos ter que alinhar, acertar, atualizar esses valores. Se porventura você não tiver, vamos começar do zero. Nós estamos deixando de lado o balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, porque na pequena e média empresa, esses relatórios vêm com atraso e nem sempre tem os valores atualizados, os valores corretos. Então vamos deixar esses relatórios para um segundo momento, para um segundo plano, tá certo? Tá? Então, mãos à obra, tá? Então, o nosso ponto de partida, já definimos a meta para os próximos 3 meses, reunimos a equipe,
Estamos motivando todos, ouvimos sugestões para que a gente consiga, a partir daí, começar a tomar uma série de decisões para trabalhar, para tentar chegar ao menos no ponto de equilíbrio ao longo desses 3 meses. Em paralelo, vamos começar a montar esse nosso sistema de informações, que é baseado em relatórios, né? Esses relatórios são baseados em indicadores, tá certo? Tá? Então, esses relatórios, para nós, vão ser fundamentais, tá? Para a gente começar a tomar essas decisões. Muito bem. Existem alguns fundamentos básicos importantes que a gente queria tirar uma dúvida com você. Primeiro, é a diferença entre o lucro e o caixa. Se faz muita confusão entre a apuração do lucro que acontece no final do mês e o resultado do caixa. Tá? Onde está o problema? De repente você vê dinheiro sobrando no final do mês, pensa que é lucro, tira esse dinheiro e gasta errado. Ou o contrário, você vê falta de caixa, entra em pânico, se desespera, começa a tomar uma série de decisões erradas em função disso. Então são coisas diferentes. Se você vendesse à vista, comprasse à vista, vendesse no mesmo dia, recebesse no mesmo dia, o caixa coincidiria com o lucro coincidiria com o caixa. Mas como você vende a prazo, compra a prazo, demora para entregar, entrega a mercadoria, volta, o fornecedor também demora, entrega, você devolve, o dia a dia dinâmico da empresa, né? Então não coincide, nunca coincide o lucro com o caixa. Tá certo? Além do que, o lucro é uma medida de resultado, você usa o regime de competência para apurar o lucro, critérios de rateio, né? Demora para você apurar esse resultado, no lucro você considera valores que não são desembolsos de caixa, tipo 13º, tipo férias, tá certo? E no resultado financeiro do final do mês, no caixa não, é tudo que entrou, que saiu. Então tome muito cuidado com esse ponto, né? Com essa diferença entre o lucro e o caixa. Temos um exercício que nós vamos te mostrar agora, justamente para mostrar essa diferença, para mostrar esse ponto. Então, o nosso primeiro exercício é justamente para mostrar essa diferença entre o lucro e o caixa. Temos 2 exemplos, né? Uma empresa que vai ter sem caixa, tá? E outra empresa que vai estar sem lucro, tá? Então, no nosso caderno de exercícios propostos, você tem esse primeiro exercício. Então, no primeiro caso, né, a gente tem vendas com 60 dias, né, para pagar, fornecedores com 30, custo fixo de 10 mil, saldo inicial de 10 mil. Então, você acompanhando pela planilha de exercícios resolvidos, você vê, tá, o resultado. Então, você vê que a empresa começa com prejuízo no mês de janeiro e passa a ter lucro, tá, de R$ 2.000 e R$ 8.000 em março. E o seu caixa é 0 no mês de janeiro, menos 22 mil, menos 30 mil, tá, no mês de março. Então, ela está tendo lucro e o caixa está negativo, justamente em função dessa dificuldade. Ela demora muito para receber e paga o fornecedor antes. Essa empresa é inviável? A gente diz que não, ela está tendo lucro, né? Se tem lucro, é viável, né? Ela tem que ajustar esse fluxo de pagamentos. Se ela não conseguir receber um sinal, se ela não conseguir antecipar um pagamento em menos vezes, aí sim o problema fica crônico e aí não tem saída. Mas, de uma maneira geral, a empresa é viável e nós temos que justamente ajustar esse dado. No outro exercício, no 1B, a gente mostra o contrário. A empresa tem prejuízo, tá? Mas o caixa aumenta, né? No caso, uma empresa varejista, que ela recebe à vista e paga o fornecedor a prazo. Então, acontece o contrário. Ela está tendo prejuízo, mas o caixa está positivo, tá certo? Claro que ao longo do tempo isso vai se reverter. Mas o nosso exemplo, quanto mais ela está vendendo, ela está diminuindo esse prejuízo, tá? E ela vai ficar com resultado positivo no final. Moral da história, o que nós queremos mostrar com esse exercício é essa diferença entre o lucro e o caixa, que você pode ter situações que você está lucrativo, mas está com o caixa negativo, precisa ajustar o fluxo de recebimento e pagamento. Ou o contrário, você está com prejuízo, mas está com o caixa positivo, menos mal, né? Tem que reduzir custos, tem que reduzir despesas, tem que comprar melhor, tem que passar a ter lucro, tá certo? Nos 2 casos, a gente diz que a empresa é viável, são viáveis, vai? A gente precisa tomar muito cuidado para considerar uma empresa de inviável, né? Mas por isso que é importante a gente analisar caso a caso, ponto a ponto, tá certo? Outra questão importante nesses fundamentos é um indicador. O que é um indicador? O indicador relaciona 2 variáveis que têm uma ligação econômica, tá? O indicador mostra para a gente a tendência da variável,
ajuda a comparar ao longo do tempo, ela está subindo, está descendo, comparar com uma meta prevista, com o que foi projetado, com a média do setor. Um indicador é muito importante para dar para a gente esse parâmetro. Existem indicadores estáticos que mostram o que aconteceu. Claro, vamos considerá-los, são importantes, mas o mais importante, o mais bacana para a gente é considerar os indicadores dinâmicos. É onde a gente pode atuar em cima deles. Por exemplo, o lucro é um indicador estático, já aconteceu, não tem como mexer no lucro. Mas o giro do estoque é um indicador dinâmico, onde eu vou poder mexer, eu vou poder atuar em cima desse indicador. Tá ok? Então, obrigado.